Então vamos iniciar a palestra de hoje, ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter é a fórmula fundamental para mudança, qualquer tipo de mudança. Resolver problemas ou alcançar objetivos. Se você quer melhorar alguma coisa na sua vida, digamos que você tenha um relacionamento insatisfatório e você quer fazer alguma mudança, melhorar isso, vai passar por essa fórmula. Se você quer ir para o próximo patamar na sua carreira profissional, vai passar por essa fórmula. Se você quer ter uma poupança de 10 mil reais dentro de 6 meses e hoje tem 0, você vai passar por essa fórmula. Você quer mudar de emprego? Vai passar por essa fórmula. Qualquer mudança que você queira fazer, necessariamente passa por essa fórmula. Ser, fazer e ter. Se você tem algum objetivo que queira alcançar, se você tem algum problema que queira resolver e não está conseguindo, isso significa que você está falhando em algum ponto dessa fórmula. Não tem outro lugar. O que é ser, fazer e ter? Ser, fazer e ter. Essa parte aqui, fazer e ter, provavelmente é a parte mais fácil de entender. Isso aqui diz, para você conseguir aquilo que você quer, precisa fazer determinadas coisas, precisa fazer a coisa certa. E com relação a isso, eu acho que não há dúvida nenhuma. Porque nós estamos sempre focados em fazer. Basta você pensar no que nós costumamos fazer. Como tenho que fazer, o que eu preciso fazer. E para isso, existem o passo a passo, existe a fórmula, a receita, templates, modelos, alguma maneira de você chegar no resultado que você quer. Então você está aqui, você quer aqui. Digamos, poupança 0, poupança 10 mil. Para sair daqui, chegar aqui, você vai pensar primeiro em fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar, digamos, 2 mil reais todos os meses. É o fazer. Nós temos livros, cursos, escolas, treinamentos que ensinam o que fazer e como fazer. E disso o mundo está cheio. Hoje em dia existem cursos para praticamente tudo que você queira fazer. Tem escolas tradicionais, tem cursos online, tem livros, tem professores particulares, treinadores.
Todo mundo quer passar daqui para cá fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso, que você precisa fazer certas coisas. Para você ter aquilo que você quer, precisa fazer a coisa certa, mas a questão é, para fazer essa coisa certa, você precisa ser a pessoa certa. O que acontece é que, na maioria das vezes, nós fazemos uma coisa chamada modelagem. Modelagem é basicamente um tipo de imitação. Eu vejo alguém fazendo alguma coisa e obtendo um resultado, então eu digo, eu também vou fazer a mesma coisa e eu quero obter aquele resultado. Por isso nós perguntamos sempre o que ele fez para conseguir. Muitas vezes nós entrevistamos aquelas pessoas, perguntamos para aquelas pessoas o que elas fizeram, como fizeram para conseguir aquele resultado. E a pessoa vai dizer, eu fiz isto, eu fiz desse jeito. E muitas dessas pessoas vão abrir escolas, vão preparar cursos ensinando como se faz. Tudo ótimo. Nada de errado com isso. Então, existe uma compreensão, uma percepção de que, se eu fizer a mesma coisa que aquela outra pessoa fez, eu vou conseguir um resultado igual daquela pessoa. Por isso, quando aparece um negócio no comércio, digamos que um sujeito abre uma lanchonete numa esquina. Ele começa a ganhar dinheiro. Outras pessoas olham, fulano abriu uma lanchonete, ele está ganhando dinheiro, eu também vou abrir uma lanchonete. Aí ele olha. O que ele está fazendo? Ele está oferecendo 50 tipos de sanduíche. Então eu também vou oferecer 50 tipos de sanduíche. O balcão, ele é circular. Eu também vou fazer balcão circular. Abre 24 horas por dia, eu também vou abrir 24 horas por dia. Bom, quem imita espera obter o resultado, mas nem sempre consegue. Então, quando você pega alguém como modelo, alguém que tem sucesso, e pega esse alguém como modelo, você descobre o que essa pessoa faz para conseguir aquele resultado. E você também faz a mesma coisa. Pode ser que você realmente consiga um resultado muito próximo daquela pessoa. Mas também existe a possibilidade de, apesar de você fazer tudo igual, não conseguir bom resultado. E existe a possibilidade, que é muito comum, você não conseguir fazer a mesma coisa que o outro. O mais comum é você não conseguir fazer o que o outro faz. Então acaba caindo aqui, fazer. Eu não consigo o resultado que o outro tem, porque eu não estou fazendo, certo? No dia em que você conseguir fazer, muito provavelmente você vai conseguir. Não tem garantia, mas muito provavelmente você vai conseguir. Muitas pessoas, provavelmente, já têm experiências em não conseguir fazer. A prova disso é que
Existem várias estatísticas que dizem: as pessoas compram livros e não conseguem ler até o fim. As pessoas leem livros e não conseguem aplicar. Aquelas pessoas que não conseguem fazer, muitas vezes, estão atrás de novos livros, novos cursos, novas técnicas e continuam não conseguindo fazer. O que é que acontece com essas pessoas? Mas antes de falar do que acontece com as pessoas, vamos dar uma olhada na importância do ser, fazer e ter. O que significa ser a pessoa certa? O que acontece é que, para você conseguir alguma coisa, você precisa fazer certas coisas. Se você não consegue fazer isto, naturalmente você não consegue obter esse resultado. Claro, não é? Se você não faz, não vai conseguir obter o resultado. Agora a questão é por que você não consegue fazer? Por que você não consegue fazer aquilo que você já sabe que é importante fazer? Pense, por exemplo, em alguém que quer guardar os 10 mil reais. Tem que guardar 2 mil reais por mês, para passar de 0 a 10 mil em 5 meses. Mas essa pessoa não consegue. Uma coisa tão simples. Ela ganha o suficiente para guardar 2 mil por mês. Tá? Vamos partir do princípio de que a pessoa ganha razoavelmente bem e tem como guardar 2 mil reais por mês. Essa é a meta. No entanto, essa pessoa não consegue guardar. Ela vai ter vários motivos. Todo mês aparece uma surpresa, toda vez que eu começo a guardar dinheiro acontece alguma coisa, eu sou obrigado a usar esse dinheiro. A história é muito comum e você já sabe. A pessoa sempre tem uma explicação, uma desculpa para não conseguir fazer. Mas o problema não está aí, o problema está aqui. A pessoa ainda não é a pessoa certa. Por isso que não consegue fazer. Por isso que não consegue guardar os 2 mil por mês. Só que essa parte raramente é vista. Se você prestar atenção, existem um monte de livros, cursos, vídeos, professores que ensinam o que fazer e como fazer para conseguir ter esse resultado. Por exemplo, se você quiser ensinar seu cachorro a andar de bicicleta, provavelmente você vai encontrar um curso, um livro, um professor um treinador que vai ensinar seu cachorro a andar de bicicleta. O que você não vai encontrar, ou vai ter dificuldade de encontrar, é como ser a pessoa certa para fazer o que tem que fazer. Como ser a pessoa certa para guardar 2 mil por mês, para que daqui a 5 meses você tenha 10 mil reais guardados na sua conta, na sua poupança.
vocês podem procurar. Não vai ser fácil encontrar fórmulas, métodos, professores e cursos que ensinam como fazer para se tornar a pessoa certa. Na verdade, não existe receita tão confiável como no fazer. Se você quer um bolo de chocolate, tem receita. Você pega essa receita, compra os ingredientes, faz a mistura, põe no forno, ajusta a temperatura e depois de algum tempo você tem o bolo de chocolate. Agora, não tem a receita para se tornar um chefe de cozinha. Não tem. Não tem fórmula tão simples assim. Claro que existem cursos que procuram ensinar como se tornar, mas ainda assim não é exatamente o que estou falando. Aqui é a habilidade, capacidade. Basta você aprender a técnica, treinar, treinar, treinar e depois de algum tempo você vai ser capaz de fazer. Aqui é um pouco diferente. Porque o ser a pessoa certa envolve não a técnica, mas mexer com suas próprias crenças. E crenças são muito mais difíceis de você lidar com elas comparado com técnicas. O fazer é observável. Você vê, você ouve, dá para filmar, gravar, fazer um vídeo, fazer um tutorial. Basta alguém pegar aquilo, estudar, praticar, 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 e depois de algum tempo ela vai conseguir fazer. Agora, o ser não é tão simples assim, porque tem que mexer nas crenças. Vou falar das crenças daqui a pouco. Vamos pensar um pouco. Como é você ter algo sem fazer o que é preciso, o que é necessário? Imagine você ter diploma de médico, você tem algo, sem nunca ter estudado medicina. Imagine que você queira ser um médico, queira um diploma de médico. Você tem o diploma, mas você não fez o que precisa fazer, que é estudar medicina. Como é essa sensação de você ter alguma coisa que você tem sem ter feito o que precisa ser feito? Uma pessoa normal não se sente bem com isso. Não se sente merecedora. Como é que eu vou ter alguma coisa sem ter feito a coisa certa? Dá uma sensação de que você é uma fraude, você está enganando alguém. Tem gente que faz isso, o ladrão faz isso. Você trabalha e guarda dinheiro, o ladrão pega aquilo que não é dele e está com dinheiro. Mas tirando essas pessoas normais não vão se sentir bem tendo
algo sem ter feito o que é necessário. Agora pense, como é ter algo sem ser a pessoa certa para ter aquilo? Mais uma vez, imagine o seguinte, imagine que você tem no bolso um celular. E você não é o dono do celular. Ou seja, esse celular não é seu. Como é essa sensação? Ou então, você ter um diploma de médico sem nunca ter estudado, sem ser médico. Você ter um carimbinho do CRM sem ser médico. Pessoas normais não vão se sentir bem, novamente. Porque existe um conflito entre aquilo que você tem e quem você é. Você sabe, em algum nível, que isso não está certo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando você pega um curso, um manual, uma receita, um tutorial, e você consegue ter aquilo que você quer ter sem grandes dificuldades. Claro que no começo não vai ser muito fácil, geralmente, você ainda não está habituado, mas é só uma questão de treino e logo você estará fazendo o que é necessário e obtendo o resultado. Por exemplo, receita de bolo. Então, mesmo que você não seja cozinheiro, mesmo que você tenha entrado na cozinha até agora só para comer, nunca mexendo no fogão, com um pouco de treino e orientação, você consegue aprender a ligar o forno, misturar os ingredientes e colocar ali no forno e assar um bolo. Você consegue fazer isso repetidamente. Ou seja, você não precisou se preocupar com o ser, e mesmo assim deu tudo certo. Isso significa que você já é a pessoa certa para fazer o que é necessário e obter aquilo que você quer. Ou seja, você não sente nenhuma resistência em fazer o que é necessário. Mas pode ser que algumas pessoas não consigam fazer isso. Digamos que um homem cresceu num ambiente onde ele aprendeu que cozinha é lugar de mulher. Cozinha não é lugar para homem. O homem que se mete a cozinhar, fazer bolo, isso não é homem. Digamos que nessa sociedade esse tipo de comportamento era bastante desprezado. Então essa pessoa, apesar de ter a receita, apesar de receber o treinamento, ainda assim pode ser que ele não consiga fazer. Porque tem algum conflito. Pense no seu caso.
Talvez você comprou um curso e quer montar um negócio, iniciar um negócio, mas vem procrastinando, vem se sabotando. Ou seja, você não consegue fazer o que precisa fazer. O que isso significa? Significa que você ainda não é a pessoa certa. Isso acontece muito. Eu vi pessoas, conheci pessoas que trabalharam duramente para receber a promoção, e no dia em que ela foi promovida para assumir um cargo de maior responsabilidade, ela não aguentou a pressão do cargo. Depois de 2 ou 3 dias, pediu para voltar para o cargo anterior. Abriu mão de um salário maior, um status melhor, maior respeito. Não, ele preferiu voltar para o antigo. Eu vejo constantemente pessoas que tinham um emprego e resolvem montar um negócio próprio. E essas pessoas não conseguem fazer o que precisa ser feito. Compraram cursos de como vender seu serviço, seu produto, mas ela não consegue colocar aquilo em prática. E essa pessoa não é uma pessoa burra, não é uma pessoa limitada nem nada, é uma pessoa que era um profissional de bom nível. É uma pessoa esforçada. Mesmo assim, ela procrastina e ela se sabota. Por quê? Porque ela ainda não é a pessoa certa. Não tem nada a ver com preguiça. Não tem nada a ver com incompetência. É que a pessoa não é a pessoa certa. Então, esse tipo de coisa, nós tomamos conhecimento o tempo todo. Isso acontece no trabalho, isso acontece na sua família, isso acontece na escola, qualquer lugar. Quer ver uma coisa que praticamente todo mundo está enxergando? O Bolsonaro foi eleito presidente. E nos últimos dias está tendo uma bagunça. Ele nem começou e está tendo uma bagunça, está tendo dificuldade em administrar. É que ele ainda não se tornou a pessoa certa para ser presidente. Ele não é presidente. Ele é deputado, provavelmente, ou candidato, no máximo. Então ele não conseguiu se transformar num presidente. E se ele não conseguir se transformar num presidente, ele vai ter problema. Não adianta ele se cercar de pessoas reconhecidas, de competência reconhecida profissionalmente, mas se ele não consegue assumir o papel de presidente. Muita gente não entende isso. Isso não tem nada a ver com ideologia política, a direita, a esquerda, não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão de ser a pessoa certa.
o que está acontecendo é a mesma coisa que aquele sujeito que tem um emprego de um salário mínimo, sofrendo, e de repente ganha na loteria, está com um monte de dinheiro. O fato de ter um monte de dinheiro não transforma esse sujeito no rico. Tanto isso é verdade que muitos deles, daqui a alguns meses, perderam quase tudo. Por quê? Era um pobre com um monte de dinheiro. Isso não dá certo. É aquela situação. Está tendo sem ser a pessoa certa. Então, se você quer fazer alguma mudança e essa mudança está sendo muito difícil, você não consegue implementar, fazer as coisas que você sabe que precisa fazer, não é buscando mais cursos de como fazer, buscando mais ferramentas técnicas de como fazer, que você vai resolver. Você precisa trabalhar num outro nível, nível do ser. Mexer no nível do ser é uma coisa mais trabalhosa. A maior parte das pessoas, a maioria das pessoas, vai ter muita dificuldade em trabalhar com isso. Vão precisar de ajuda. Geralmente ajuda profissional. Vai precisar de um coach, de um terapeuta, um mentor, um consultor, orientador, treinador, alguém que transforme aquela pessoa na outra. O que acontece é que uma pessoa tem um conjunto de coisas que ela pode fazer. Então, ser essa pessoa é esta aqui. Tem um monte de coisa que pode fazer. Por exemplo, para a maioria de nós, assar bolo está aqui. Não tem problema. Se mexer no celular, está aqui dentro. Você pode ter um pouco de dificuldade no começo, quando pega um modelo novo, mas com um pouco de treino você consegue. Então, você já é a pessoa certa para esse tipo de coisa. Agora, existem coisas que estão fora dessa área. Tem coisa que está aqui, do lado de fora. Então, você não é a pessoa certa para fazer isso. Existe outra pessoa que é a pessoa certa para fazer isso. Claro, se você tiver possibilidades, dependendo da coisa, contratar o serviço dessa pessoa para fazer o que precisa ser feito, tudo bem. Mas nem sempre é possível fazer isso. Aliás, é raro você poder fazer isso. Então você mesmo tem que se transformar nessa outra pessoa. Na realidade, você precisa evoluir para incluir essa coisa dentro do campo das coisas que você pode fazer. E para que você possa fazer isso, você precisa mudar o quê? Mudar a sua cabeça. Assim como um empregado
ele não vai conseguir administrar uma empresa. Vamos supor, uma pessoa que era empregada, pode ter sido um excelente profissional naquele emprego, mas ele sempre foi empregado. Pensava e agia como empregado. Se essa pessoa monta um negócio próprio, ela não é mais empregado. Passa a ser um pequeno empresário, microempresário. E aí ele tem que pensar e agir como empresário, não como empregado. Essa mudança é uma mudança nem sempre fácil. Por exemplo, essas pessoas tinham domínio da técnica. Digamos que essa pessoa era um técnico de laboratório, um químico, um ótimo químico. E ele resolveu sair da empresa e montou uma empresa para aplicar seus conhecimentos, suas habilidades. Montou uma fabriquinha, uma pequena indústria química, um laboratório, seja o que for. Aqui ele precisa de outras habilidades. Precisa fazer, por exemplo, vendas. Só que enquanto ele estava aqui, nunca precisou vender, odiava vendas, desprezava vendedor. Ele sempre pensava, esse é um tipo de serviço que eu nunca quero fazer. Virou dono do negócio, ele precisa vender. Esse é o primeiro, a tarefa mais importante dele. Se não vende, pode fazer um excelente produto, excelente serviço, mas vai morrer de fome. Então tem que mudar a cabeça, tem que mudar suas crenças. E as crenças, a gente tem muita dificuldade de mudar. Porque a maioria dessas crenças, o que são? São inconscientes. Nós acreditamos tanto naquilo que nem percebemos que é justamente aquilo que está nos atrapalhando. Por exemplo, o pensamento de detesto o vendedor. Ele precisa abandonar essa crença ou essa atitude. Vendedor é oportunista. Se ele continuar pensando que vendedor é oportunista, ele não vai se sentir bem fazendo vendas. E ele diz, vendedor sempre tenta empurrar as coisas pelo maior preço. Ele quer ganhar dinheiro. Só quer ganhar dinheiro. Se ele pensa dessa maneira, toda vez que ele for fazer a tentativa de vender, ele vai travar. Então, como fazer isso? Como fazer essa mudança? Então é preciso entender como é que nós adquirimos essas crenças. E qual é o papel das crenças? Crenças, ao contrário de técnicas, habilidades, dificilmente você vai conseguir mudar suas crenças em cursos. Você consegue, mas é demorado. Porque a maioria de nossas crenças é baseada em nossas experiências. Experiência pessoal. Suas crenças foram adquiridas e instaladas na sua mente porque quando você era pequeno você ouviu aquilo repetidamente. Ou se você não ouviu, você viu, observou repetidamente.
Ou você passou por experiências e você tirou sua própria conclusão? Ou aconteceu alguma coisa muito séria e a partir daí você passou a pensar de uma determinada maneira? Isso é crença. Crença começa com acontecimento, um evento. Esse evento é percebido. Esse evento pode ser percebido como, por exemplo, algum acontecimento divertido, engraçado, ou triste, ou nojento. Não é o evento, a maneira como a pessoa percebe. Tem gente que gosta de jiló e tem gente que detesta jiló. Tem gente que gosta de pimenta bem ardida, tem gente que não pode nem ver pimenta, dá até alergia. A culpa não é da pimenta. Pimenta é uma só. Mas a mente dela interpreta a pimenta de um jeito ou outro. Então, uma pessoa pode, a partir de uma experiência, tirar uma conclusão do tipo: ah, isto funciona assim, ah, isso faz bem para mim, isto faz mal para mim, isso é legal, isso não é legal, fulano é simpático, fulano é antipático. Tira a conclusão. Se essa conclusão for confirmada algumas vezes, então aumenta essa certeza. Ela diz: eu estava certo. Realmente aquela pessoa é antipática. E a partir daí, essa ideia passa a ser uma crença. E a partir daí, o ser humano, o cérebro, a mente, tende a procurar provar que ela está certa. Não consegue enxergar outras coisas. Então, a partir do momento que eu classifico uma determinada pessoa como antipática, eu tenho uma tendência de perceber muito mais situações onde essa pessoa é antipática do que quando ela é simpática. Quando eu vejo essa pessoa sendo simpática, não bate com minha crença, eu tenho uma tendência de ignorar. Ah, isso é uma exceção, não é ela. Ou eu vou dizer: é só hoje, amanhã ela vai estar daquele jeito de novo. Isso é crença. E é preciso mudar essas crenças para você se tornar a pessoa certa. E é justamente por isso que, para você se tornar a pessoa certa, não que seja impossível, nós sempre devemos estar abertos para a possibilidade. Algumas pessoas vão conseguir fazer essa mudança sozinha, mas a maioria vai precisar de ajuda. Essa é a razão porque algumas pessoas, apesar de terem estudado, aprendido, adquirido cursos, feito treinamento, ainda assim não conseguem implementar. Porque essa pessoa ainda não é a pessoa certa. E quando você não é a pessoa certa, você se sabota. E uma das formas mais comuns de autossabotagem é a procrastinação. A pessoa diz: eu tenho que fazer isso amanhã. Eu prometo que vou fazer amanhã. E chega o dia de amanhã, ela inventa qualquer desculpa para não fazer. Muito bom. Então isso é ser
fazer e ter. Se você está conseguindo fazer as mudanças sem grandes dificuldades, ótimo. Isso significa que essas mudanças estão dentro da sua área daquilo que faz parte de quem você é. Então tem uma coisa que você pode ser que ainda não saiba fazer, mas a partir do momento que você aprende a fazer, você faz, sem nenhuma dificuldade. Por exemplo, dirigir o carro. Pode ser que você ainda não tenha aprendido a dirigir o carro. Você vai para a autoescola, você treina e depois de algum tempo dirige o carro, sem problema nenhum. Mas tem pessoas que vão para a autoescola, aprendem, até são aprovadas, mas não conseguem dirigir. O que acontece? Para essa pessoa, dirigir está fora. Não está aqui dentro, está fora. Então essa pessoa vai ter que fazer um trabalho para que possa incluir ou se tornar essa pessoa, não é? Deixar de ser, muitas vezes é preciso você deixar de ser quem era. Por exemplo, o pobre e ficar rico. Então aquele sujeito que estava ganhando salário mínimo, tinha enorme dificuldade de pagar suas contas, tinha seu círculo de amizade, ele tinha locais onde ele frequentava, comprava aquele tipo de produto ou serviço. No momento que ele ganhou na loteria, está com um monte de dinheiro, ele não pode mais continuar com aquela amizade, não pode mais continuar frequentando aqueles locais, ele precisa mudar de amigos, precisa mudar de ambiente, precisa aprender a lidar com dinheiro, senão, daqui a pouco ele vai perder tudo e vai voltar àquela vida de antigamente. Por isso é fundamental você se tornar a pessoa certa, se você quer fazer mudanças significativas. E se você não está conseguindo fazer, apesar de seus esforços, é porque você ainda não é a pessoa certa. Você precisa, antes de mais nada, fazer um trabalho para se tornar essa pessoa certa. E no momento em que você se torna a pessoa certa, você vai conseguir fazer o que precisa ser feito sem grandes dificuldades. Ok. Alguém tem algum comentário, dúvida, pergunta? Ninguém se manifestou hoje? Eu que não estava vendo. Então, como ser a pessoa certa? Mudando suas crenças. Não é? Fábio pergunta, quais os sinais de que estou sendo a pessoa certa? Se você quer algum resultado, você sabe o que tem que fazer, e você não está conseguindo fazer o que tem que fazer, e portanto não está conseguindo aquilo que você quer, é sinal de que você não está sendo a pessoa certa. Ser um empreendedor, como fazer para incorporar o que eu quero ser? Como passar de uma entrevista de emprego e saber
o que fazer. Eu sou mais, eu posso mais, eu mereço. Conseguir qualquer resultado já é indício. Conseguir qualquer resultado que você quer. Vamos voltar. Se você quer guardar 10 mil em 6 meses, em 5 meses, e hoje você tem 0, e você precisa, nesse caso, guardar uma média de 2 mil por mês, se você não consegue fazer isso, ou seja, mesmo tendo dinheiro suficiente, você acaba gastando esse dinheiro em outras coisas e não consegue guardar, então você não é a pessoa certa. Agora, se você quer ter 10 mil e sabe que precisa guardar 2 mil em média por mês, mas se você ganha 2 mil por mês, então esse objetivo precisa ser revisto, não é um objetivo realista. Logo de cara você sabe que isso não vai acontecer. Você precisa de um plano que isso seja possível. Tá, Então, se você quer vamos pegar uma pessoa 1.000 por mês. Essa pessoa ganhou na loteria. Passou a ter quanto? 500 mil reais, 5 milhões na conta, ganhou na Mega Sena. Essa pessoa precisa fazer uma grande transformação. Tem que passar de pobre para rico. Precisa identificar quais são as características desse rico. Como o rico pensa. Quais são as crenças do rico. Como o pobre pensa. Quais são as crenças do pobre. Ele tem que descartar essas crenças e adquirir essas crenças. Para descartar crenças velhas e adquirir novas crenças, não é uma coisa muito simples. Existem várias técnicas. Mas é uma coisa que leva um certo tempo. Porque, na realidade, aqui tem várias questões. Muita gente não quer fazer essa mudança. Tem medo. Por exemplo, imagine esse sujeito. Ele tinha amigos com os quais ele convivia. Eles falavam mal do rico. Rico é mesquinho, rico nos despreza. Eu não quero ser como aquele sujeito nojento. Os ricos estão de nariz empinado e nem cumprimentam a gente. Eram amigos assim. Tudo isso é reflexo da crença, das crenças que essas pessoas têm. Quando tem 5 milhões, essa pessoa, se continuar pensando dessa maneira, ela vai se afastar, não vai conseguir se aproximar das pessoas ricas. Vai continuar com pessoas pobres. Ele vai continuar pensando como pobre, agindo como pobre, e um pobre não pode ter todo esse dinheiro. Está errado. Então, o inconsciente vai dar um jeito dele perder. Então, ele começa a
dar casa para a mãe, para o primo, para o irmão, compra um carro de luxo, apartamento de luxo, faz um investimento furado, e daí alguns meses não tem mais nada. Agora, o que o rico faz? O rico conhece outros ricos. Então ele conhece outras pessoas que sabem ganhar dinheiro. Pessoas que sabem aplicar o dinheiro. Então, de repente, se ele tivesse amigos ricos, esse amigo rico que já está acostumado a lidar com dinheiro, ele poderia orientar essa pessoa. Ó, põe aqui o dinheiro que você vai se dar bem. Ele vai dizer, não fique dando presente para todo mundo. Guarde o dinheiro. Ele vai ter que fazer, por exemplo, curso de finanças, para não ser enganado por qualquer um. Ele vai ter que começar a ler alguns jornais econômicos, revistas, livros sobre finanças. Mas nada disso ele vai conseguir fazer se continuar pensando assim. O rico é snob, o rico é nojento, eu não quero ser como aqueles. Então, essa transformação não é uma coisa... E ele tem medo de perder amigos. Os amigos, os antigos amigos vão dizer, o fulano depois ganhou dinheiro, nem olha mais para a gente. Se essa pessoa fica incomodada com esse tipo de comentário, ela não vai conseguir fazer essa transformação. Então, por que ela não consegue? Por causa das crenças. Como passar na OAB? Tem a ver com parabéns, calma, evolua? O que é isso? Eu não entendi. Tá, essa mudança não é muito mais interno do que externo. Então, o elogio ajuda, mas não é o principal. É mudar a maneira de enxergar as coisas. Qual o jeito mais fácil de mudar a crença? Bom, existem vários jeitos, ok? Você precisa, se você quer realmente mudar a crença, você vai ter que procurar algum profissional experiente em ajudar outras pessoas a mudar a crença. Sozinho vai ter mais dificuldade, primeiro. E esse profissional vai ter alguma técnica, uma habilidade, se esse profissional é um profissional que já vem fazendo isso há bastante tempo e com sucesso, então ele vai te ajudar. Essa é a maneira mais fácil, porque você vai ser orientado, vai ser conduzido. Agora, se você quer fazer essa mudança sozinho, considere que vai levar bem mais tempo. Muitas vezes você vai ter que reinventar a roda. Você vai ter que passar por experiências pelas quais você não quer passar. Então, aí duas coisas. Se você quer fazer sozinho, você aprende primeiro e aplica em si mesmo. Se você quer fazer isso mais rápido, procure alguém que já sabe fazer isso, peça para ele ajudar. Quando se trata de crenças, uma boa parte das crenças são inconscientes. Você nem sabe que tem aquelas crenças. Esse é o problema. Essa é a dificuldade de você querer fazer mudança sozinho. Então você está fazendo certas coisas, e achando que está tudo certo, é assim que tem que ser, mas não é. Justamente aquilo que você tem certeza que é o certo,
pode ser uma crença limitante. Sistema de crenças é muito difícil de mudar, porque ela é nossa essência. Nós somos feitos de muitas crenças. Então, mudar crenças, algumas crenças significativas, significa deixar de ser quem você é e se transformar numa outra pessoa. Pense um pouquinho nisso. Isso é coisa complicada. Deixar de ser quem você é e se transformar em uma outra pessoa, isso pode ser assustador para muita gente. Por isso que é difícil de você fazer isso sozinho. Pode fazer. Algumas pessoas mudam crenças buscando algumas experiências incomuns. Por exemplo, tem gente que vende tudo que tem, fica sem nada, passa numa situação de extrema dificuldade, aí ele começa a abandonar crenças antigas e adquirir novas. De vez em quando vocês devem ouvir histórias dessas propagandas de igrejas evangélicas. A pessoa diz: eu vendi tudo, entreguei tudo para não sei quem e depois eu consegui recuperar. Bom, uma parte disso é encenação, mas provavelmente uma pequena parte é verdade. Não é totalmente falso. Então, uma pessoa que abandona tudo, passa por uma situação extrema, é uma situação propícia para mudar crenças. Numa outra linguagem, as pessoas falam queimar as pontes. Queimar as pontes é você fazer uma mudança sem ter chance de voltar atrás. Então, é uma situação bastante extrema. Agora, um profissional pode conduzir isso de uma maneira mais suave. É normal o ser, fazer, ter demorar anos. Sim, claro, depende do tamanho da mudança. Queimar as pontes com o passado é essencial para mudar as crenças. Bom, queimar as pontes, que eu falei, é você se colocar numa situação onde não tem volta. Por exemplo, aquele exemplo que eu citei. Pessoas que vendem tudo, doam tudo, ficam sem nada. Tem pessoas que resolvem mudar de vida, então eles vendem tudo, doam tudo e entram numa instituição, vão se tornar monge. Então, quando eles fazem isso, eles estão criando condições para mudar crenças. Em várias religiões tem aqueles rituais extremos, estranhos. São situações extremas onde você eventualmente consegue mudar crenças. Num nível mais suave, algumas pessoas fazem aqueles exercícios de andar sobre brasas. Algumas pessoas conseguem mudar, mas nem todas. Aliás, a maioria não consegue mudar. Mas algumas pessoas mudam
a partir dessa experiência. Então depende muito da pessoa para pessoa, depende do tipo de crença que tem que mudar também. Como passar em um concurso público usando as crenças? Bom, qualquer mudança, pode ser concurso público, ou alguém falou de OAB, ou até mesmo para arrumar emprego. Você tem que ter crenças adequadas. Precisa ver se você tem as crenças adequadas ou não. Você muda as crenças se você perceber que não tem. Ou seja, você quer passar daqui para cá. E você está tendo muita dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Então precisa mudar as crenças. Mas, se você está fazendo as coisas que você tem que fazer, não tem resistência em fazer, vamos supor concurso público. Você consegue estudar disciplinadamente, você faz o programa de estudos e consegue cumprir o programa de estudos, você vai seguindo sistematicamente, disciplinadamente. Nesse caso, você não precisa mudar a crença, você já é a pessoa certa. Agora, se você não consegue, se você faz o programa de estudos e não consegue seguir, tem preguiça, você procrastina, ou você não consegue nem mesmo montar um cronograma de estudos, então você não é a pessoa certa, você precisa mudar suas crenças. Como mudar as crenças para conseguir clientes? Não tem uma fórmula de como mudar as crenças nesse tipo de coisa. Você precisa identificar quais são suas dificuldades para conseguir clientes. Por exemplo, algumas pessoas não conseguem abordar clientes. Outras pessoas conseguem abordar clientes, mas não conseguem falar do valor. Algumas pessoas conseguem estabelecer relacionamento, mas não conseguem levar para o próximo nível, que é de vendas. Algumas pessoas não conseguem ter uma conversa de vendas. Outras pessoas pegam clientes e depois abandonam. Nunca mais dão atenção àquele cliente depois de vender. Então, cada pessoa, cada negócio tem sua característica. Por isso, não tem uma fórmula universal. Mas, basicamente, você tem que identificar onde está a sua dificuldade, identificar o que você precisa fazer para superar essa dificuldade, e se você não consegue fazer o que precisa fazer, então você não é a pessoa certa, você precisa mudar suas crenças. Como confiar mais em mim para mudar crenças? Bom, se você faz essa pergunta, provavelmente você não vai conseguir fazer a mudança. Você vai ter que procurar ajuda. Porque se você não confia, primeiro você tem que trabalhar essa parte da autoconfiança. Tem algum livro de pessoal que fez essa de queimar pontes? Eu não me lembro de nenhum livro. Eu ouço alguns palestrantes motivacionais falarem disso. É uma estratégia de guerra, inclusive, né? Então, alguns generais pegavam seus soldados e colocavam em situação onde não tinha jeito, ou vencer ou vencer. Porque não tinha para onde fugir.
como mudar e transformar a empresa em uma potência e passar na prova da OAB. Bom, aí eu não entendi direito essa pergunta. Parece que são duas coisas. Como transformar a empresa em uma potência. Isso é uma coisa. Outra é passar na prova da OAB. Não é? Não tem uma fórmula assim rápida. Tem que ver caso por caso, mas você tem que definir bem o que é transformar empresa numa potência. Cada pessoa tem uma ideia do que seja isso. Então você precisa saber onde está, né? Qual é a situação dessa empresa hoje? Qual é a situação da empresa hoje? Onde quer estar a empresa? Então, potência. Quais são as características da empresa que você chama uma potência? Você vai medir como? Pelo faturamento? Pelo número de clientes? Pela fatia do mercado? Pelo patrimônio? Tem várias maneiras de medir a empresa, você precisa decidir. Você precisa saber qual a situação hoje. E aí, monta uma estratégia de como passar daqui para cá. Passar na prova da OAB, você tem que estudar e se preparar. Agora, se você não consegue estudar, aí é uma outra coisa. Bom, essa palestra vai ser disponibilizada em vídeo a partir de amanhã até próximo domingo. Tá? Quem está no grupo do WhatsApp vai receber o aviso. Quem está na minha lista de e-mail vai receber o aviso. Ok. Então nós vamos encerrar por aqui. Já são 9h18, já passou um pouquinho do horário. Obrigado a todos. Boa noite e até a próxima.